Olá, 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 sétimo ano. Bem com vocês? Bom dia, né? Espero que estejam todos bem, de saúde, estudando, fazendo parte aí. Não pode parar, não é verdade? Então eu volto aqui com vocês, professor Michele Carvalho. Vamos revisar, né? A gente está na semana aí, antecede, as provas estão chegando, tá? Em 2 semanas a gente vai pegar só para rever as matérias, fazer atividades, né? Com relação ao conteúdo que será cobrado na prova, ok? Então, hoje eu trouxe texto e trouxe. A gente vai relembrar pronomes também, tá? Vai a texto, interpretação textual. A aula tá bem legal, tá bom? Então, fique atento, prepare seu material, certo? Pra gente poder começar. Vamos lá? Podemos? Parar aqui a transcrição do nosso material. Olha aí, ó, revisando pronomes com atividades e texto, tá? Ah, professora, por que texto? Às vezes o aluno, né, não entende. A sua prova de português, ela tem que ter interpretação textual. Então, não tem como fugir disso, né, gente? A leitura, ela é muito importante e digo mais, né? Não só a leitura, mas a compreensão daquilo que você lê. Então, isso requer treino, prática, entendeu? Você não se habitua a fazer leitura de textos, você pode acabar tendo dificuldades futuras aí para compreensão, né? Então, uma coisa é você ler frases soltas, palavras. Ah, tô o tempo todo no celular, tô lendo. Tá lendo palavras soltas, um texto outro, um trecho, né, ou outro. De repente, a manchete de alguma coisa. É difícil a pessoa abrir uma notícia inteira para ler ela toda, né? E muita gente nisso acaba caindo em fake news, porque lê lá só o título, acredita e sai compartilhando aquilo sem saber se é verdade ou não, né? Tem que ter muito cuidado nisso também, tá, gente? Então, se aprofunde, leia, abra a notícia, abra a informação, tá certo? Que vier, que chegar a você, procure saber realmente a fonte, se aquilo é verídico, tá? Você também não se tornar aí um propagador de ações falsas, né, gente? É muito perigoso. Então, vamos lá. Já falei muito, acho que já deu tempo de você pegar seu material, correto? Olha aí, revisando pronomes com atividades e texto, beleza? Então, eu vou iniciar com essa atividade aí, tá? Ah, por que, professor, de novo a gente tem que ver isso? Porque vai cair na sua provinha, meu amor, entendeu? Então, a gente precisa exercitar, né? Aquilo que a gente não pratica, a gente esquece, tá? A verdade é essa. Então, vamos lá. Pode aí parar o vídeo, se quiser copiar, se quiser colocar a sua resposta. Aqui nós temos uma sequência, tá? Ó, A, B, C, D, E. Na verdade, essa sequência, nessa ordem aí, é que vai preencher essas lacunas aqui. Então você precisa compreender qual é, na verdade, identificar, né? Qual é a sentença correta que vai preencher aqui essas lacunas, tá certo? Vamos lá. De repente, deu-lhe um livro para ler. Lembra que ler é verbo, né? Então, quem é que conjuga verbo? Primeira pessoa. Aí você já vai, tá? Na verdade, tem um ele ou ela aqui, ó. Aí vamos ver qual vai encaixar aqui, tá? Ele deu a opção também de ser a terceira pessoa, né? Você pode dar o livro para alguém ler. Vamos lá. De repente deu um livro para. Ó, então aqui já tirou a nossa dúvida, tá vendo? Né? Vamos lá. Nada mais há entre e você. Ó, aqui tem o quê? O entre, uma preposição. Lembra da regrinha? Depois de uma preposição, o que entra aqui? Então, muito bem. Então, já a gente fala sobre a sequência. Sempre houve entendimentos entre, ó, o entre de novo aí, preposição, né? E nasceu. José, espere, vou. E aí? José, é como se estivesse tá chamando, né? Tá falando com essa pessoa, ó, José, ó a vírgula, né? É o vocativo aqui, tá? José, espere, vou com um. Então tá. E aí?
Já deu para a gente identificar, então, a nossa sequência correta, né? Vê? Aqui, letra C, certo? Vamos ler então com elas, completando? Olha só. De repente, deu-lhe um livro para ela ler, tá? Ele aqui, ó, ele já confirma, né, o pronome oblíquo, ok? Referindo então à terceira pessoa, tá? De repente, na número 2, deu um livro para mim. Olha a preposição para aqui, né? Alguém deu um livro para mim, tá? Nada mais há entre mim e você. Ó, a preposição, depois do entre, a gente tem o mim, ok? A 4. Sempre houve entendimentos. Mesma coisa, ó, entre mim e ti, tá? E na última, Zé, espere, vou com você. Muito bem aí, quem conseguiu identificar a letra C, tá? A letra C é a letra, então, aí da sequência certinha. Vamos para a próxima. Antes de entrar no próximo exercício, eu vou comentar aqui alguma coisa. Vamos lá. Depois de preposição, usa-se pronome pessoal do caso oblíquo. Por isso, a segunda oração não poderia ser, de repente, deu um livro para eu. Lembra que eu falei lá? Ou a preposição para, né? Justamente por conta dessa regrinha aí. Depois da preposição, usa-se o pronome pessoal do caso oblíquo. Então, não pode ser o eu, tem que ser o mim, tá? Vamos para o próximo comentário. O mesmo acontece na terceira e na quarta oração, de modo que o correto é nada mais há entre mim e você. Nós colocamos lá porque ó, o entre, preposição, assim como o para é preposição, tá bom? Sempre houve entendimentos entre mim e ti. Ó, o entre aqui de novo, tá? Muito bem, ficou bem claro, né? Na quinta oração, o uso de com você e contigo estão corretos. Então, ela poderia falar, né? José, espere, vou contigo. Ou José, espere, vou com você. Tá bom? Então, ok, vamos lá. Agora você vai identificar a oração em que a palavra certo é um pronome indefinido. Não lembra dos pronomes indefinidos? Como o nome já está falando, né? Ele não traz uma definição. Né? Definição é aquela informação certinha, correta, né? Tanto em informação, em quantidade, ela é uma informação precisa. Então, o pronome definido ele está ali justamente quando a gente não tem essa informação certa, correta, precisa, ok? Então, quando você não sabe identificar, então está ali o pronome indefinido. Então, vamos ler as frases, né? E vamos perceber, tá? Por isso que eu lembro que eu falei no início, a importância da leitura gera compreensão, né? E você vai reparar que o certo, ele aparece em todas as orações, mas não quer dizer que a palavra certo, ela está como um pronome indefinido em todas. Então, vamos lá. Certo, perdeste o juízo. Certo, o rapaz te procurou. Escolheste o rapaz certo. Marque o conceito certo. Não deixe o certo pelo errado. Então, olha aí. Tá bem claro, né, gente? Pensa um pouquinho. Se eu perguntasse assim, né? Qual oração você não consegue identificar, definir quem é a pessoa? Qual é que você marcaria? E quando ele diz assim, ó, escolheste o rapaz certo, hein? Então dá a ideia de que, pô, ele conhece, ele viu, ele sabe quem é, né? Ó, marca o conceito certo, hein? Então existe um conceito, né? Existe ali uma sequência certa que eu preciso marcar. Então essa pessoa também sabe qual é. Mas olha B, gente. Certo rapaz te procurou. Um certo rapaz. Que rapaz? Quem? Não sei. Ah, um certo rapaz, né? Esteve aí te procurando. Então, repara, esse certo aqui é um pronome indefinido, porque não traz a definição de quem é esse rapaz, não deixa claro na informação, né? Quem foi esse rapaz que procurou, tá? Então, nós temos aí a letra B de bola, ok? Tudo bem?
Ok. Continuando então, comentáriozinho aí para clarificar, né? Melhor o entendimento. Certo, o rapaz dá uma ideia vaga de quem seria o rapaz, né? Motivo pelo qual estamos diante de um pronome indefinido, tá? Então imagine se o exercício pedisse ali justifique, né? Poderia ser um verdadeiro ou falso, certo ou errado, enfim. Se você tivesse que justificar. Então, o comentário ele serve inclusive para você entender como seria a sua justificativa. Você poderia colocar porque a palavra certo nesta oração dá uma ideia vaga, não nos traz, né, a identificação correta de quem seria o rapaz, certo? Então é importante você entender, tá? Porque senão você cai naquele erro de só querer decorar, e aí você pode encontrar um exercício desse e ver que, ué, mas eu decorei, a palavra certa é pronome definido, mas nem todas, tá? Ela vai aparecer nesse contexto aí de definição, ok? Próximo exercício aqui. Agora a gente vai trabalhar com os pronomes, ó, demonstrativos. Esses, aquela, estes, aquela, estes, esses, aquelas, esta, estes e esses, tá? Então aí os pronomes que demonstram, que apontam, que indicam, né? Um objeto, uma coisa, uma pessoa, enfim. Por exemplo, quando eu digo aquele livro, aquela maçã, né? Este livro, esta maçã, tá? Esse relógio, enfim, essa blusa, né? E a gente sabe que o esta a gente utiliza quando o objeto está próximo do falante, né? Estou eu aqui falando e eu tenho uma caneta próxima aqui de mim, então eu me refiro a essa caneta com esta. Esta caneta não funciona mais. Ela está pertinho de mim aqui. Ela está longe de você. Eu vou usar o esta, ok? Agora, quando eu quero me referir a um objeto que está longe de nós dois, pensa aí, eu e você, aluno, né? Eu vou usar o quê? Aquele, aquela, porque está distante de nós dois que estamos conversando, tá? Estamos próximos, né? Imagina a cena. E o esse? O esse é quando está longe do falante, o objeto, a coisa a que eu me refiro está longe de mim. Né? Então, se eu me refiro a um livro que está lá na estante e estou longe do livro, eu vou usar esse, essa, tá? Então, a gente tem que relembrar aí do uso, né, dos pronomes demonstrativos, ok? Então, observa aí a oração. A maxila e os dentes denotavam a decrepitude do burrinho. Então, imagina o animal, o burrinho, né? E aí ele tá ali, pela frase que tá aí, a gente imagina o burrinho com os dentes bem corrompidos, apodrecidos, né? Porque, ó, decrepitude, né? Então, a maxila e os dentes denotavam, já mostravam, já parecia logo isso. E aí tem uma linha ali, porém, estavam mais gastos que. Então, aí você vai usar, porém, aliás, depois do burrinho, esses, né? Porque olha só, repara, a gente tem aqui no sujeito, ó, a maxila e os dentes. Então, um pronome aqui vai se referir aos dentes e o outro pronome aqui vai se referir à maxila, tá? Vamos ver então? Olha aí. Se os dentes está mais próximo, então eu uso estes, tá? Mais próximos de quê, professora? Do que vem a seguir. Para aqui, ó, ponto e vírgula e vem a continuidade aí da ideia da frase, né? Então, olha só, estes, porém, estavam mais gastos. O que é que estavam mais gastos? Os dentes, tá? Estavam mais gastos do que? Do que a maxila. Então, como a maxila está longe, é aquela. Então, estes, porém, estavam mais gastos que aquela, tá? Cada pronome aí se referindo ao núcleo aí do sujeito, certo? Muito bem. Vamos ver então o que diz aqui o comentário, que também pode servir como justificativa. Então é importante que você anote esses comentários, né?
deixa de anotar não, porque eles acabam ajudando aí no seu entendimento, tá? Olha só, o pronome demonstrativo estes, ele refere-se aos dentes, como eu falei, né? Uma vez que é o termo mais próximo, tá? Até apontei lá, né? O dente está mais próximo. O pronome aquela refere-se à maxila, né? Uma vez que é o termo mais distante na oração. Então, numa oração, você tem que ficar atento a essa construção ao sujeito, né? E quando o pronome se refere a qual núcleo, tá? Dentro aí da oração. Então, vamos lá. Anota isso aí porque é importante, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, a gente fala tanto, né? Já falamos tanto sobre pronomes. Será que você consegue dar o conceito, identificar? O que é um pronome indefinido, gente? O que é um pronome interrogativo? O que é um pronome possessivo? O que é um pronome demonstrativo? E aí? Você conseguiria escrever os conceitos? Então, eu trouxe aqui um numere, né? Em que você possa reconhecer os conceitos de cada pronome, ok? E seria legal você, no seu caderno aí, fazer a devida anotação desses conceitos. Então, você põe lá, pronome definido, tracinho. E aí, depois que a gente fizer a correção aqui, você coloca o conceito do lado, né? Pronome definido é isso, isso, isso. Entendeu? Depois, pula a linha. Pronome interrogativo, outro tracinho. O que é o pronome interrogativo? Ah, são aqueles assim, tá? Vamos lá. Olha o que diz aqui, letra A. São usados com a função de situar a pessoa ou o objeto designado em relação às pessoas do discurso, ou ainda em relação ao espaço ou tempo. Pensa aí. Então, são usados com a função de situar, né? Tá aqui, tá ali. Lembra que eu falei ainda agora deles? Eu estou perto, eu estou longe. Ah, então vai marcando aí. Já vou mostrar a correção, tá? Ok? Situar é isso, né? O objeto está perto, o outro está longe, está distante de quem fala, está próximo de quem fala, então acaba situando, ok? Vamos para a letra B. São aqueles que iniciam perguntas diretas ou indiretas. Fácil, né? Olha aqui a deixa. Perguntas, né? São aqueles que iniciam perguntas diretas ou indiretas aos variáveis e os invariáveis. Bom, assim, né, gente? Quais são os pronomes que iniciam perguntas, né? Ah, muito bem. Então, guarda aí. Vamos para a letra C. São pronomes que se aplicam à terceira pessoa do discurso de forma indeterminada ou imprecisa. Eles fazem referência aos substantivos de modo vago, impreciso e genérico. E aí, nós também falamos dele hoje, esses pronomes, né? Então, trazem aí a precisão, né? Na oração, a gente fica sem saber ao certo, tá? Então, marca aí. E olha D, esses pronomes relacionam-se com os pronomes pessoais, atribuindo-lhes o quê? Posse, né? Então, esse pronome aí, o nome já está bem parecido, indica posse, né? Alguma coisa, algum objeto, pertence a alguém, né? Alguém tem posse de. Então, se utiliza aí os pronomes meu, minha, seu, sua, né? Beleza, vamos ver então como ficou essa numeração? Então, vamos lá. Na letra A, nós temos então número 4, ó, pronomes demonstrativos, que situam, né, a pessoa ou o objeto, tá? Na letra B, nós temos então 2 pronomes, tranquilo, né, gente? Interrogativos, eles iniciam perguntas diretas ou indiretas, tá? Muito bem, pronomes interrogativos. Na letra C, vamos ver o que nós temos aqui? Pronomes indefinidos. Lembra da informação que é vaga, né? Precisa, tá? Não traz certeza, quantidade, a informação, né? Corretinha ali. Muito bem. Então, pronomes indefinidos, né? Sempre traz aquela informação vaga, imprecisa, tá? E sobrou aí pra gente, então, na letra D, número 3, né? Que são os pronomes o quê? Possessivos. Indicam
posse. Beleza? Então, ficou aí 4, 2, 1. Tá legal? Não deixe de anotar o conceito, tá? Não deixe de fazer a anotação no seu caderno, ok? Muito importante. Vamos seguindo, então. Lembra que eu falei que eu ia trazer texto? Olha que lindo. Eu coloquei a imagem aí, né? Por quê? Porque nós vamos falar um assunto muito sério, muito importante, envolvendo aqui esse animalzinho, ó. Essa ave, né? O atobá marrom. Se eu colocasse só esse título, sem a imagem, você saberia? O atobá marrom e o lixo, que é isso? O atobá marrom e o lixo, né? Então eu trouxe a imagem pra gente poder ver como é linda essa ave, né? Ave marinha, tá? Olha como ela é linda, cheia de pose, né? Olha só ela voando. Legal. Então nós temos aí o atobá. Vamos ler então o que esse texto fala, porque tem um lixo ali, né, ao lado do nome dele. Vamos ver o que esse texto quer trazer pra gente de informação importante. Sobras de plásticos e outros objetos que não são descartados corretamente podem fazer muito mal às aves marinhas. Olha aí. O atobá marrom é uma ave marinha que pode ser encontrada em todo o litoral brasileiro. A espécie ela faz seus ninhos em ilhas e tanto os machos quanto as fêmeas alimentam e cuidam dos seus filhotes recém-nascidos. Essas aves parecem levar uma vida tranquila, mas um perigo está cada vez mais perto delas. Que perigo é esse? O lixo, né? E o homem, sabe, descuidado, né? Acaba jogando lixo nas ruas, nas praias, nos mares, nos rios, né? Aí contamina todo o ambiente, provocando aí muitos males, né? Muita situação ruim para as aves, para os animais, inclusive. Em vez de usar apenas gravetos, folhas e outros materiais naturais para acomodar os seus filhotes, os pais atobás marrons usam também linhas de nylon, pedaços de isopor, objetos de metal, pontas de cigarro, olha só. Enfim, qualquer material deixado por humanos nas proximidades das ilhas. O contato dos filhotes com a poluição desde o início de suas vidas pode constituir uma ameaça a determinadas espécies de aves marinhas, incluindo aí o atobá marrom, né? Existem dois grandes riscos, gente. O primeiro é o emaranhado, o emaranhamento em cordas, né? São linhas e redes de pesca. Pode causar sufocamento ou a fratura das asas e patas, morte dos animais. O segundo é quando o filhote ele engole pedacinhos de plásticos, esponjas, anzóis e outros itens que podem causar sufocamento, engasgo ou feridas internas no seu aparelho digestório. Olha que perigo. E triste também, né? E também causando aí a sua morte, tá? O Brasil ele está entre os 20 países que mais despejam lixo nos oceanos, cerca de 1 milhão de toneladas por ano. Todo esse lixo ele permanece no mar por longo tempo. Plásticos e nylon, por exemplo, por até 500 anos, que a sua decomposição é lenta. As aves constituem o grupo de animais com o maior número de espécies afetadas diretamente pelo lixo. Os humanos, né, despejam no oceano. Despejam, né? Faltou o. Que papelão nosso, hein? O nosso porque nós somos, fazemos parte, né? Desses humanos aí que, querendo ou não, sem querer ou não, né, acabam aí poluindo, contaminando o habitat aí, o ambiente dos animais, né? Muito bem. Aí tá esse texto escrito por Davi Castro, está disponível aí nesse endereço. E aí eu me utilizei então desse texto, né, para trazer essa informação que ela é importante, a conscientização, né, de que a gente deve cuidar e preservar não só do lugar onde nós vivemos, mas de todo o ambiente em que nós estamos, porque na verdade tem que haver o equilíbrio e uma coisa depende da outra, né, gente? Então, assim, a gente não pode pensar de forma egoísta ou só no meu espaço, né?
Então, vamos lá na questão 1. Trabalhando aí dos pronomes, tá? No trecho, essas aves, repara que essa está numa cor diferenciada. Então, foca nela, ok? Essas aves parecem levar uma vida tranquila. Pronome demonstrativo destacado por outra cor. Ele explica o atobá, ele anuncia o atobá, ele retoma o atobá, ou ele indefine o atobá. E aí, o que você diria? Essas aves parecem levar uma vida tranquila. Vamos pensar, que pronome é esse? Demonstrativo, né? Tá até escrito ali. O pronome demonstrativo, ele situa, né? Situa a pessoa. Essas aves, tal. Então, isso aqui dá a ideia de que as aves estão longe dos dois falantes, ok? Do falante e do ouvinte, correto? Beleza. Então, aí a gente já identificou. Mas a gente sabe que a função do pronome é o quê? Substituir, né? Um nome. E aí, no caso aqui, ó, a única palavra que se aproxima, que a gente consegue entender, né? Que poderia ser uma substituição, seria o quê? Não é explicar, não é anunciar, não é indefinir. Seria essa, ó, retomar. O que é retomar? É voltar lá. Então, se eu volto, se eu me refiro novamente a essa palavra, eu agora uso um pronome para substituir, para evitar repetição de palavras, para não deixar o texto, né, redundante, cansativo, tá? Então, a palavra aqui que mais se aproxima é o retoma o atobá marrom. Então, nós temos aí a letra C, certo? Com esse retomar, essa retomada, né? Tá? Então, muito bem. Então, as diversas possibilidades de significados e de entendimento que a gente pode ter com relação ao pronome, tá? Na questão 2. No segmento, a espécie faz seus ninhos em ilhas e tanto os machos quanto as fêmeas. O pronome seus exprime ideia de quê? Posse, lugar, tempo ou modo. Ó, seus ninhos. E aí, gente? A gente falou lá, né, nos conceitos, né? Posse, né? Olha só. Faz o quê? Seus ninhos. Os ninhos pertencem lá às avinhas, entendeu? Então, posse. No segundo parágrafo do texto, antes de eu ir para o outro, eu quero falar aqui, ó. Seus, que é um pronome possessivo, repara que ele está aqui ao lado de ninhos, né? Então, ele acompanha. Se ele acompanha, ele exerce o quê? A função de pronome adjetivo, tá? E ele também exerce a função de quê? Seus ninhos, adjunto adnominal. Só para relembrar aí o que a gente já estudou, tá? Porque também é matéria da prova. Então, o pronome possessivo, ele vai funcionar aí como um pronome adjetivo, tá? Vamos então para 3. No segundo parágrafo do texto, o pronome outros, ó, indefine, né? Outros, é um pronome indefinido, não traz precisão na informação, né? Aquela informação vaga, lembra? Então, no segundo parágrafo, o texto, o pronome outros indefine gravetos, pedaços de isopor, materiais naturais, objetos de metal. E aí? Você lembra lá do texto? Materiais naturais, né? Ele acaba citando alguns e diz outros. Outros o quê? Materiais naturais, tá? Na questão 4, observe o trecho retirado do texto. O contato dos filhotes com a poluição desde o início de suas vidas pode constituir uma ameaça, e aí, fecha aspas, mas tem reticências porque a história continua. Mas o que importa pra gente aqui é essa parte, ó. Suas vidas. Falamos já, né, desse tipo de pronome. Vamos ver qual das 3 aqui estão corretas? Vamos lá. Está correta? Pronome suas é classificado como demonstrativo e no contexto funciona como adjunto adnominal? Vai pensando aí. O pronome suas é classificado como possessivo e no contexto funciona como pronome adjetivo? Tá aí. O pronome suas é classificado como possessivo e no contexto funciona como pronome substantivo. Ah, não lembra? Então deixa eu te relembrar. Pronome substantivo, ele acompanha, ele substitui, né? Pronome substantivo, ele substitui.
O pronome adjetivo, ele acompanha, tá? Então, tá ali ao lado, né, do nome, do substantivo, enquanto que no pronome substantivo ele substitui, ok? E aí, aqui, tá, ele funciona até como adjunto nominal, mas ele não é demonstrativo. Então, qual aí, né, dessas três opções está correta? É a única verdadeira. Nós temos aqui que ele é um pronome possessivo, legal, né? Essa a gente já descarta. A primeira a gente já descarta porque ele não é pronome demonstrativo. Ele é possessivo, beleza? Mas ele está acompanhando ou ele está substituindo? Suas vidas. Ele está acompanhando. Se ele está acompanhando, ele é um pronome adjetivo. Olha aí que legal. A do meio é que está correta, beleza? Muito bem. Questão 5, estamos quase terminando, tá? Escreva as frases a seguir, substituindo as expressões destacadas pelos pronomes pessoais. E aí, as aves constituem um grupo de animais. Então, o que você faz? Copia as orações no seu caderninho, pausa o vídeo aí, né? Faz a sua escrita. Ou se não quiser copiar a oração, põe só a resposta. Como é que ficaria aqui eu substituindo as aves por um pronome pessoal? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas. Ah, elas, né? Bem, então ficaria. Elas constituem um grupo de animais com o maior número de espécies afetadas, tá? Procura, gente, escrever sempre a oração toda. Trabalhe a sua caligrafia, trabalhe a sua escrita, observe os acentos das palavras, ok? Não deixa pra lá, não. Procura escrever. Manda a preguiça embora, deixa a preguiça de lado e faz a sua parte aí bonitinho, tá? Letra B. Diretamente pelo lixo que os humanos despejam no oceano. Então, diretamente pelo lixo que... Como é que vai ficar aqui? Eles, ó. Os humanos. A gente substitui pelo pronome pessoal eles, né? Diretamente pelo lixo que eles despejam no oceano, tá? Muito bem. Questão 6, nosso último slide para terminar. O pronome quem, ele pode desempenhar diferentes funções, dependendo do contexto comunicativo. Você vai classificá-lo numerando conforme a indicação. Então, ele pode aparecer, né, como um pronome indefinido e como um pronome interrogativo. Então, vamos observar nas orações em que momento ele é um pronome interrogativo e em que momento ele pode ser um pronome indefinido, tá? Vamos lá. O alerta foi dirigido a quem desrespeita ao meio ambiente. Quem despejou o lixo no mar? Quem cuida do meio ambiente, cuida da vida. Então, olha só. Nós temos aqui o quem e o quem, tá vendo? Aqui, ó, ponto de interrogação. Então, confirma pra gente que é uma pergunta. Então, aqui, provavelmente, esse quem é um pronome o quê? Interrogativo. Agora, nas outras duas, ó, o alerta foi dirigido a quem diz respeito ao meio ambiente. Então, ele acaba abrangendo, né? Apesar de ser uma informação vaga, mas ele não traz a precisão dessas pessoas. Então, esse quem aí indica uma indefinição, tá? Mesma coisa para a última, ó, quem cuida do meio ambiente. Quem é que cuida? Quem está cuidando do meio ambiente? Pode ter muita gente cuidando do meio ambiente, mas pode ter muita gente também prejudicando o meio ambiente, né? Então, não traz também informação assim precisa, em quantidades, em nomes, ok? Então, como vai ficar a nossa numeração aqui? 1, 2, 1. Indefinido, interrogativo, indefinido. Ok? Ficou tranquilo, né? Muito fácil, muito bom. Então é isso, gente. A gente volta numa próxima aula, tá? Faço aí esses exercícios. Se for necessário, reveja a videoaula, tá bom? Mas não deixe de fazer, tá? Fica com Deus, um beijinho, até a próxima. Tchau, tchau.